Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais uma live. Eu já ia falar tudo sobre mulheres da Bíblia. Panorama Bíblico. Sejam todos bem-vindos a mais uma live Panorama Bíblico. E hoje nós vamos falar de um livro, o quinto livro da Bíblia, chamado de Deuteronômio. Tem que falar bem devagarzinho, senão trava a língua. A paz do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos. Vamos fazer como a gente sempre faz antes de iniciar essa live, fazer uma oração, tá bom? E aí a gente continua aí, inicia, dá os recados, a gente faz tudo enquanto isso é o tempo de você também entrar nessa live, amém, amor? Você pode orar pra gente? Vamos lá. Paz de Cristo a todos, muito bom dia, estamos aí mais uma vez nesse projeto aí que Deus colocou no coração da Karine, da minha esposa. A gente está aqui para poder cooperar, te ajudar aí a compreender um pouquinho de alguns livros da Palavra de Deus, tá bom? Da Bíblia. Vamos orar? Senhor, te louvamos, engrandecemos o teu nome mais uma vez, porque estamos aqui na tua presença nesse momento em oração. Pai. Queremos te agradecer pelo dia de hoje, pelo ar que respiramos, pela comida na nossa mesa, pelo pão de cada dia na nossa mesa, pela nossa saúde, por tudo aquilo que o Senhor tem nos proporcionado. Pai, lhe pedimos que o Senhor venha conosco nessa live, nos esclarecendo fatores, fatos, situações, para que nós possamos, ó Deus Todo-Poderoso, cada dia mais absorver a Tua Palavra e cumprir os Teus mandamentos. Aleluia. Nos ajuda nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Então, o Teu povo também está nos assistindo. Amém. Em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos a mais uma live Panorama Bíblico. Essa live acontece toda terça-feira às 10h07 da manhã, tá bom? Então vem com a gente aí antes da gente começar a falar sobre a live. Já vi que a irmã Raimunda tá aqui, seja bem-vinda, irmã Raimunda. Ô, Glória, amor, hoje é aniversário da irmã Raimunda. Parabéns, feliz aniversário, que Deus te abençoe muito, muito, muito. Parabéns, irmã. Você é bênção na nossa vida. Meu Deus, que honra ter você aqui com a gente nesse dia tão importante para a sua vida. Parabéns, feliz aniversário. Fernanda, seja bem-vinda. Fernanda também está aqui conosco. Ô, Glória, seja bem-vinda. Eu vi que entrou mais uma pessoa. Quem é? É Tamires. Fala aí comigo que não está aparecendo o seu nome aqui. Quem foi que entrou aí? Se você não estiver conseguindo comentar... Se você não tiver, foi a Paloma, ô Glória. Paloma, se você não tiver conseguindo comentar, eu preciso te seguir, tá bom? Pode ser que meu Instagram não esteja configurado. Aí você me chama lá no direct, no privado, tá bom? Paz de Cristo. Bem, sejam todos bem-vindos. Como a gente sempre faz, e a gente dá aí uns minutinhos pro pessoal entrar por conta do horário, eu quero poder falar aqui desse livro aqui, ó, muito bom. É um livro muito fininho. Ele fala exatamente do livro do Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Nós utilizamos ele também para fazer esse estudo, tá bom? Ele é do pastor Israel Tiago Trota. Já tá aqui, ó, até marcadinho aqui tudo que a gente vai falar um pouquinho. Muito bom, tá bom? Usamos também o manual bíblico MacArthur, que é a mesma Bíblia que meu esposo tá aqui aberta aqui, tá? Utilizamos esse para poder fazer esse estudo. Então, o pessoal pede dicas de livro aí. Esse aqui já é um pouquinho mais grosso, tá? Pega aí, amor. Esse aqui também já falamos. É a Torá comentada. Então, dicas aí de livros. Lembrando que a gente não ganha nenhum real por isso. A intenção realmente é te dar material para você poder estudar a palavra de Deus, tá bom? Qual é o outro? Esse aqui também é Ensinamentos da Torá. Reparem bem que isso aqui é uma capa... Lindo esse daí. Ele tem uma capa de couro meio que sintético, né? Parece Ensinamentos da Torá. Tá bom? É fino também. Traz os 5 primeiros livros da Bíblia também, que são a Torá, obviamente. E eles fazem alguns comentários bem interessantes, tá? Recomendo comprar. É barato, tá? Bem baratinho. Essa Torá aqui, nossa, que é comentada da editora Sefer. Ela tá por volta de R$150.
mais ou menos esse preço, não muda, praticamente não muda. E essa Torá aqui tá por volta de 55, 60 reais, tá? Essa aqui é uma... Tá vendo? Tem figuras e tudo. Isso que eu ia falar, gente. Mulher gosta disso, né? Gosta de figura, gosta essa de curiosidade. É mais completa, tá? Essa aqui realmente é fora da curva. Agora essa aqui também é muito boa. Se você quiser comprar uma coisa mais prática, essa aqui também é boa. Tá muito bom? bonitinho, né, gente? Então, assim, são materiais de estudo que a gente utiliza para esse momento aqui do panorama bíblico, tá bom? Já vi... Ô, Glória! Ó, a Fernanda colocou aqui, a Torá de capa dura parece um livro. E ela é o contrário, né? O judeu lê Essa foi a primeira Bíblia que meu esposo comprou. Não, né? Verdade. É maravilhoso, né? Então aí, ó, vi que a irmã Leila entrou. Seja bem-vinda, ô Glória. Quem mais entrou aí falar com a gente, tá bom? Renata, seja bem-vinda, bom dia. Glória a Deus pela tua vida, amada. Irmã Matilde, meu Deus, obrigada pelo carinho. Gente, sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre o panorama bíblico. Nossa live hoje está sobre o 5º livro da Bíblia, o livro de Deuteronômio. Se você caiu de paraquedas aqui, tô assistindo pela primeira vez, tá estranho meu telefone, tá com pouca luz aqui, deixa eu ver. Se você entrou de paraquedas aqui, o que eu vou falar para você? Assista as outras lives. Agora eu vou me enxergar, pronto. Assista as outras lives, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, para poder facilitar, porque tudo que a gente vai falar hoje nessa live aqui, a gente já falou na live passada, você vai entender, tá bom? Irmã Tereza, seja bem-vinda, glória a Deus, Samuel, meu Deus, Samuel também tá aqui, glória a Deus, gente, sem palavras pelo carinho de vocês, que Deus abençoe, tá? Já falamos aqui dos livros, esse aqui não tem nada a ver com o que a gente vai falar hoje, na verdade também tem, né, amor? Esse livro aqui, se você não tem, eu não tenho como te dizer, eu já li esse livro 11 vezes, né? É bênção, gente. A gente tem vários testemunhos para honra e glória e graça do nome do Senhor Jesus. Então, livro do meu esposo, isso aqui é cumprimento de promessas. E você comprando esse livro, gente, aproveita aí, tá chegando o Natal. Então, abençoa outras pessoas, dá de presente de Natal. É um ótimo investimento. Você vai estar investindo na vida espiritual das pessoas. Então, assim, presenteie, compre, tá? Chame a gente no privado, eu tenho certeza que vai abençoar. É uma dica aí de presente barato, bom, eu tenho certeza que vai edificar vidas para honra e glória do nome do Senhor. Então, é o livro do meu esposo, Reconstruindo em Tempos de Crise, tá bom? Lições extraídas do livro de Neemias. Bem, é isso. E também o link, quer falar do link? Né? Tem um link lá na bio do meu Instagram, só entrar lá, logo no começo, logo você vai ver lá minha bio, tem um Linktree, que tem as apostilas. Nossa, a gente tem lançado algumas apostilas, né? Escatologia, módulo 1, módulo 2, obras da carne versus fruto do espírito, unidade da igreja, dentre outras apostilas, PDFs, cursos, né? E também um curso também em vídeo, tá? Uma videoaula que a gente tem lançado aí, tá bom? É só entrar lá, você tem direito a 1 ano com essa videoaula, você entra, sai, fica à vontade para poder estudar ali sobre serviço cristão, diaconato, serviço cristão, tá? Se você quiser, entra lá na minha bio, é só clicar lá na minha bio, logo acabou aqui a live, vai lá na minha primeira página do meu Instagram, clica lá na bio que você vai ver que tem coisa boa lá, tá bom? Deus abençoe vocês. Colocou. Olha lá. Entrei só para dizer que essa live é uma bênção, vou começar a compartilhar agora. Obrigado, meu amigo Samuel. Estamos aí dia 19 e 20 aí no Parque União, aí pregando aí, tá bom? Esse povo aí é maravilhoso, a gente ama muito vocês, pessoal da Caetés, meu amigo querido presbítero Samuel. Vou levar teu livro, hein, varão? Deus abençoe. A gente entende, ele tá no trabalho hoje, não vai poder acompanhar. Benção. Mas obrigada pelo carinho, tá? Ela vai ficar salva, tá bom? Gente, então vamos lá, sem mais delongas. Ajuda a gente aí, abra sua Bíblia no livro de Deuteronômio, papel e caneta na mão e vamos juntos aí estudar a palavra de Deus, tá? Vamos dar um panorama agora desse livro. Bem, o título Deuteronômio, ele provém da mesma versão grega da Septuaginta, que traduziu incorretamente a expressão hebraica. Eles traduziram essa expressão Deuteronômio, que é a expressão hebraica cópia da lei. Em Deuteronômio 17, versículo 18, fala exatamente sobre isso. Eles traduziram por segunda lei.
Eles traduziram dessa forma, segunda lei. Só que mais tarde, essa mesma expressão, ela foi traduzida na versão latina, que é a Vulgata, em Deuteronomium, que eles começaram a perceber que, na verdade, não era uma segunda lei, mas sim era exatamente a mesma lei, ou seja, era uma repetição da lei. Então, o título hebraico original, ele é traduzido da seguinte forma: estas são as palavras. Então, a partir das primeiras duas palavras hebraicas do livro, então esse título hebraico é a melhor descrição do livro, porque ele não é uma segunda lei, mas sim ele é o registro das explicações de Moisés a respeito da lei. Então, Deuteronômio completa a unidade literária composta pelos 5 primeiros livros da Bíblia, a gente já falou aqui, chamado Pentateuco, ou seja, os 5 primeiros livros. Então, a gente conclui que o nome, né, Deuteronômio, apesar de significar segunda lei, por conta dessa essa tradução incorreta, ou repetição das leis, ele é mais do que uma mera recapitulação daquilo que foi registrado nos 4 livros anteriores, Gênesis, Êxodo, Levítico e Números, tá? Então, o livro de Deuteronômio, ele contém 34 capítulos, contendo 959 versículos. Então, como a gente já abordou lá no livro de Levítico, o livro de Deuteronômio, ele é bem diferente do Levítico. O Levítico ali parece a história de 40 anos de jornada, praticamente, de Israel, 38 anos aí, por aí. Só que o livro de Deuteronômio não. Ele não avança historicamente em muito tempo. Pelo contrário, os fatos que acontecem nesse livro aqui de Deuteronômio narrados em um único local, tá bom? E num período cerca de um mês. Aonde tá isso? Se você quiser anotar as referências, não vai dar tempo da gente ler. Deuteronômio 1, versículo 3. Deuteronômio 34, versículo 8. E Josué, capítulo 5, versículo 6 ao 12, narra sobre isso. Então, esse livro aqui, ele concentra. O que está acontecendo nesse livro aqui? Ele concentra os acontecimentos sucedidos nos últimos dias, nas últimas semanas de vida de Moisés. E o evento mais importante que aconteceu aqui foi essa comunicação oral da revelação divina por Moisés ao povo de Israel. Você vai ver ali Moisés fazendo 3 discursos ao povo, é o que a gente vai abordar aqui. Então você vê isso lá no capítulo 1, você vai ver isso também lá no capítulo 30, lá no capítulo 31, 32, 33, tá? E aborda também agora a nomeação de Josué como um novo líder. Moisés também avista a terra de Canaã, lá no Monte Nebo, e depois Moisés vem a morrer, vem a falecer. Então, esse livro de Deuteronômio, ele foi endereçado, ele foi destinado, tanto oralmente quanto a sua escrita, para quem? Para a segunda geração de Israel. E a gente falou sobre isso na live passada. Se você quiser lembrar, recapitular, assista a live passada. Quem foi essa segunda geração, gente? Foram todas as pessoas com idade de 40 a 60 anos, exceto Josué e Caleb, que eles eram mais velhos. Eles haviam nascido no Egito. Eles tinham participado do êxodo enquanto crianças ou adolescentes. Já as pessoas com menos de 40 anos de idade tinham nascido e crescido aonde? No deserto. Então, em conjunto, eles prefaziam uma geração nova. A geração que estava prestes a conquistar Canaã, sob liderança de quem? De Josué. Ou seja, quase 40 anos após eles terem saído do Egito, eles estavam acampados agora, leste do Rio Jordão, com a expectativa de entrar na terra de Canaã. Vamos lá, amor? Falar sobre o autor? Vamos lá, gente. O autor, acho que fica bem claro para nós aqui quem é o autor, é Moisés, né? E tradicionalmente ele tem sido uma pessoa reconhecida como autor desse livro de Deuteronômio, ok? Uma vez que o próprio livro mesmo testifica que Moisés escreveu ele. Está no capítulo 1, capítulo 31, capítulo 22, verso 24. Eles tratam, obviamente, de que esse homem chamado Moisés, que foi o autor desse livro de Deuteronômio, tá bom? Tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento também apoiam essa autoria mosaica. Romanos 10, 19, por exemplo, fala sobre isso.
Enquanto Deuteronômio 32, verso 48 e 34, verso 12 foi acrescentado, tá bom? Foi um acréscimo, provavelmente por Josué, porque Moisés tinha morrido, estava próximo à sua morte, ele morre no capítulo 34, tá? Então, provavelmente Josué acresceu isso aí, esses textos que estão escritos aí. O restante do livro provém da mão de Moisés, ok? Foi Moisés que escreveu o livro de Deuteronômio, antes da sua morte, que foi em 1405 a.C. Então, na sua maior parte, esse livro aqui de Deuteronômio, ele tem uma consistência. Qual a consistência, Fábio? Discursos de despedida de Moisés, um homem de 120 anos, olha como é que a idade dele foi longínqua, gente, de idade, e proferiu a Israel, começando no primeiro dia do 11º mês do 40º ano, depois do êxodo do Egito. Capítulo 1, verso 3 fala sobre isso, onde ele começa a discorrer a sua história, ok? E esses discursos podem ser datados de janeiro ou fevereiro, porque quando o calendário hebraico ele consiste em 2 meses que se amarram, se acoplam, se costuram, né? De 1405 a.C. Então, nas últimas semanas da sua própria vida, esse homem chamado Moisés, ele vai escrever esses discursos e entrega aos sacerdotes e líderes a fim de que eles fossem transmitidos às futuras gerações de Israel, como se fosse um memorial, tá bom? Então ele escreve, deixa para quem ficaria depois que ele, para que essas pessoas pudessem sempre lembrar dos feitos de Deus e de quem escreveu isso, que foi o próprio Moisés, ok? Então vamos lá, gente. Qual é o propósito do livro de Deuteronômio? Eu vi que algumas pessoas chegaram aqui, eu quero dar boas-vindas. Peraí, ó. Raquel, Glória, seja bem-vinda pela tua vida. Leila, irmã Tereza, irmã Raimunda, que tá fazendo aniversário hoje. Fernanda, irmã Fábio, meu marido. Meu Deus. Matilde. Lu, que bom você aqui. Renata, glória a Deus. Irmã Diva, irmã Selma. Gente, é um carinho muito grande vocês estarem aqui. Irmã Andréia agora acabou de entrar. Glória a Deus pela tua vida. Bem, estamos aqui falando sobre o livro de Deuteronômio, dando um panorama bíblico sobre esse livro, tá bom? Então, se é a primeira vez aqui sua nessa live, eu vou repetir. Assista lá as outras lives. Toda terça-feira, às 10h07 da manhã, a gente tem um encontro com você. E a gente vai falar um pouquinho, vai dar um panorama aí de todos os livros da Bíblia. E hoje nós estamos no 5º livro da Bíblia, o 5º livro do Pentateuco, também para os judeus. Estamos falando sobre o livro de Deuteronômio. E é claro que uma história vem emendando a outra. Então, se você ainda não assistiu, eu te aconselho a assistir lá Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, porque você já vai conseguir construir na tua cabeça aí toda a história do que a gente está falando hoje aqui, tá bom? Mas fica com a gente aqui, não vai embora não. Qual é o propósito desse livro, tá? Qual é o propósito? Eu quero que você me ajude aí, tá bom, gente? A gente vai falar sobre alguns temas aqui bem complicados. O propósito é persuadir o povo a uma entrega ao Deus, ao nosso Deus, ao Deus de Israel. E o que isso significa? Significa amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de toda a força. Essa expressão a gente usa muito, né? Amar a Deus sobre todo o coração, de toda a alma, de toda a força. Está lá em Deuteronômio. Deuteronômio 6, versículo 5. E dessa maneira o livro, ele enfatiza uma completa união de Deus, tá bom? Através do seu povo, em quê? Em adorar somente a ele de modo apropriado. Então, Deuteronômio é, portanto, uma espécie de discurso, uma despedida de Moisés. Por quê? Moisés sabe o que vai acontecer e ele narra tudo o que aconteceu ali. Ele narra fatos e feitos poderosos do Senhor. Ele adverte também o povo contra a desobediência, sobre a forma que o que vai acarretar essa desobediência em distorcer também as leis, os preceitos, aquilo que Deus já havia dado para eles. Moisés, ele também fala da terra de Canaã, porque essa terra que eles iriam entrar, eles iriam perceber que nessa terra ia apresentar muitas tentações, ia ter muitas coisas ali que poderiam fazer eles se desviarem de Deus.
E somente se o povo fosse unido, se eles fossem alicerçados sobre a legislação, sobre tudo que Moisés está narrando aqui, sobre tudo aquilo que Deus falou para Moisés para dizer ao povo, é que eles conseguiriam ter o sucesso, que eles conseguiriam enfrentar as tentações, as dificuldades, as tribulações que essa nova terra iria proporcionar ali. Então Moisés, o que ele estava querendo ali? A lealdade do povo. Ele queria fazer ali a aliança com o povo em relação a cumprir a palavra de Deus na integridade, tá bom? Para uma vida favorável, uma vida bem sucedida naquele tempo, tá bom? Pode falar, amor? Data provável. Vi que o Igor entrou aqui, ó, mais algumas pessoas entraram, Priscila. Vamos lá, gente. Data provável desse livro de Deuteronômio aí, tá bom? Por volta de 1406 ou 1407 a.C. E esse livro de Deuteronômio tem uma palavra-chave, que está lá em Deuteronômio capítulo 7, verso por número 9. Saberás, pois, que o Senhor, teu Deus, é Deus, o Deus fiel, que guarda o conserto e a misericórdia até 1000 gerações, aos que o amam e guardam os seus mandamentos, tá bom? Forte essa parte, por quê? O Fábio acabou de ler aqui o versículo que é chave desse livro, e eu fiquei até pensando nisso, gente. Deus, ele é tão fiel que ele guarda o conserto e a misericórdia até 1000 gerações aos que amam e guardam seus mandamentos. Ou seja, se você guarda a palavra de Deus, se você obedece os mandamentos de Deus, tem uma promessa aqui atrelada. Ele guarda até 1000 gerações por conta da tua vida, por conta da tua obediência, por tudo aquilo que você fez. Olha como é que nosso Deus é lindo, é forte demais, né? Heloísa, oh glória a Deus, seja bem-vinda. Bem, estamos falando sobre o livro de Deuteronômio, agora a gente vai falar o local. Já falamos isso na live passada, Números 36, versículo 13. Essa localidade que é Arabá, é assim que se fala? Isso, Arabá. Em Moabe, foi chamada também de Campinas de Moabe. Então é uma área que fica ali ao norte do ribeiro de Arnon, de frente ao rio Jordão e Jericó. Eu já tive a oportunidade de conhecer ali esse pedacinho ali, Jericó principalmente. Então assim, gente, eles estavam acampados ali numa campina, tá bom? E estavam ali aguardando, praticamente esse livro de Deuteronômio ele foi escrito ali, nesse lugar. E aí vai, como é que se fala? Percorrer nessa campina, tá? Praticamente o livro inteiro, eles vão estar ali, nesses praticamente 1 mês e meio, tá? Entre Moisés falando, dando as leis, repetindo as leis para essa nova geração que há de entrar na terra prometida. Amém? Vamos lá, principais personagens. Principais personagens, Deus, obviamente. Sempre a centralidade está em Deus, tá, gente? Nunca se esqueçam disso. Moisés e Josué. E quem quer saber mais um pouquinho sobre eles, consultem as lives anteriores, tá bom? Temos nos demais panoramas bíblicos anteriores. Você vai ver muito sobre Moisés, sobre Josué, onde dispensa comentários aqui hoje para poder falar sobre eles. Só anteriormente você vai achar aí. Vamos lá? Quer falar sobre os tópicos? Vamos lá. Tópicos aí. Temos alguns tópicos aí. Primeiro, discurso de Moisés, do capítulo 1 até o capítulo 4, verso 43. Segunda coisa, que é o segundo discurso de Moisés, ok? Do capítulo 4, verso 44 até o capítulo 11, 32. O Código Deuteronômico, que é o capítulo 12, verso 1 até o capítulo 26, verso 19. Terceiro discurso de Moisés, que está no capítulo 27, verso 1 até o capítulo 28, 68. O quarto discurso de Moisés, capítulo 29, verso 1 até o 30, 20. Últimas disposições, do capítulo 31 até o 32, 47. O último dia da vida de Moisés, é uma coisa interessantíssima, importantíssima. Vamos falar sobre isso lá na frente, tá bom? Capítulo 32, verso 48 até o capítulo 34, verso 12. Visão de Canaã, que o próprio Moisés vai ter, né, no capítulo 32, versos 48 ao 52, a bênção de Moisés, 33, do 1 ao 29, e a morte de Moisés, no capítulo 34, versos 1 ao 12, tá? Um dos acontecimentos mais importantes da Bíblia, a morte de Moisés. Por incrível que pareça, uma morte marca uma geração que realmente nos ensinou muitas lições. Então vamos lá, gente?
Agora a gente vai falar sobre os acontecimentos. A gente já deu um panorama aqui, e agora a gente vai falar um pouquinho dos acontecimentos de cada livro. É claro que, por isso que ele não falou aqui sobre Moisés e Josué, porque a gente já falou isso nas lives passadas, para não se tornar repetitivo e também a gente ganhar tempo, tá bom? Tá avançado. A hora já está avançada. Então, capítulo 1 ao capítulo 4, o que fala, o que está abordando do capítulo 1 ao capítulo 4. Então, vamos lá. Primeiro, que apresenta o resumo histórico da jornada do povo, desde o Monte Sinai, tá? Lá no Horebe, desde o Monte Sinai, frisando o quê? As consequências da incredulidade, da desobediência dessa geração que morreu no deserto. A gente falou isso na live passada, da geração que morreu no deserto, sem alcançar a terra prometida. Tudo por conta do quê? Desobediência. Ao mesmo tempo que o capítulo 1, capítulo 4, ele relembra também os israelitas o poder de Deus em cuidar deles, dando sempre vitória contra os adversários. A gente vê que nesse período aí de 40 anos que eles ficaram no deserto, houveram batalhas, houveram dificuldades, mas Moisés aqui também faz lembrar que Deus cuidou e deu vitória para eles. Então, aqui do capítulo 1, versículo 1 ao versículo 4, até o capítulo 4, versículo 49, você vai ver que é o primeiro discurso de Moisés. Estudiosos, teólogos, eles dividem dessa forma para facilitar o nosso estudo, tá bom? Então, o primeiro discurso de Moisés, o que consiste? Em uma introdução histórica daquilo que vem, aquilo que a gente havia falado no livro de Números, tá? Então, recapitulando, Moisés, ele é fiel no trato que ele teve com Deus ali, com o seu povo. Ele manda o povo ir tomar posse da terra prometida, que os seus antepassados, aí ele faz uma recordação, ó. Deus, ele prometeu para quem? Para Abraão, para Isaac, para Jacó. Então, Moisés, ele relembra que Deus está nesse propósito, que Deus está com eles para a posse da terra prometida. Então, que mesmo no início da viagem lá, do deserto, Deus, ele coordenou toda a atividade. Ali era como é que se fala? Governo teocracia. Era um governo teocrático. Então, ali era Deus governando o seu próprio povo através de um líder chamado Moisés. E aí, o que aconteceu? Deus instruiu Moisés que ele selecionasse homens sábios, discretos, experientes. Para quê? Para que agirem como chefes. O Fábio até falou sobre isso em umas lives passadas. E aí, colocaram sobre grupos de 100, sobre grupos de 50, sobre grupos de 10, para poder tirar também um pouco do peso e da responsabilidade, porque a gente estava falando de 2 milhões de pessoas. É muita gente. Isso está em Êxodo 18, tá bom, gente? Êxodo 18 fala sobre isso. Jetro aconselha Moisés, ele observa Moisés, Jetro era sogro dele, observa Moisés cansado, atendendo o povo de manhã à noite, e aconselha Moisés a escolher pessoas capazes, homens sérios, homens realmente de palavra, para que pudesse ajudar Moisés a tirar esse peso aí, tá? Então Moisés, ele faz exatamente isso. Ele ali começa a ter ajuda de outras pessoas. E Moisés, ele começa a lembrar também do pecado, da rebelião que esse povo cometeu, porque eles não deram ouvido aos espias. Lembra? A gente falou dos espias aqui nas lives passadas. Os espias, eles foram lá, vistoriaram a terra, viram que a terra e voltaram falando um monte de coisa. Só 2 pessoas deram um testemunho bom das terras, que foi Josué e Caleb. Por isso que Deus permitiu que Josué e Caleb venham entrar agora na terra prometida. Mas, por conta disso, o povo, eles começaram a reclamar, a murmurar, começaram a odiar Moisés por ter tirado eles do Egito. Inclusive, acusaram Moisés e muitas outras coisas. E, por conta disso, Deus permitiu ali a mão dos amorreus entrarem, começou aí os primeiros conflitos de povos, né, perseguindo o povo de Israel. E por demonstrar essa falta de fé, Deus declarou para aquela geração ali que eles não entrariam na terra prometida, exceto Josué e Caleb, como eu já disse. E eles não veriam nem a terra. E aí, o que aconteceu? Eles terem ficado rebeldes, agitados, eles ficaram aí 40 anos vagando aí no deserto, tá bom? E eles viajaram aí no deserto, indo em direção ao Mar Vermelho, no decorrer praticamente de 38 anos. Aí a gente fala sempre 40 para poder ficar mais fácil, mas é em torno aí de 38 anos. E toda aquela geração morreu. Todos esses homens de guerras que saíram lá do Egito,
eles vieram a morrer no deserto. E Deus ordenou agora que eles fossem agora para o outro lado, para a parte norte. E aí tá lá em Deuteronômio 2, versículo 25. Nesse dia, principarei a pôr o pavor de ti e o temor diante dos povos, debaixo de todos os céus, os quais ouvirão a notícia a teu respeito, e ficarão deveras agitados e temerão dores semelhantes de parto por tua causa. Ou seja, Israel ali não precisou fazer muita coisa não, porque quem colocou o terror, para você ter noção, antes de Israel conquistar a terra, o povo que estava lá já estava com medo de Israel, porque sabia que existia um Deus ali verdadeiro, um Deus genuíno, um Deus que guardava, que protegia. Então, os povos, as nações já estavam com medo de Israel, antes mesmo de Israel ali possuir a terra, só para vocês terem noção, tá bom? Vamos lá. Especialmente agora no capítulo 3, Moisés fala a Deus sobre o seu grande erro. O que fez Moisés não entrar na terra prometida. Moisés não entrou na terra prometida. Moisés, ele até pediu ao Senhor para deixar entrar, mas o Senhor disse para ele, ei, basta, não fale mais desse assunto. Moisés ali, por que aconteceu isso? Por que Moisés não entrou na terra prometida? A gente vê isso em Números 20. Moisés, ele agiu com raiva em Meribá. Fábio falou sobre isso na live passada. E aí, por isso, ele agora vai vir a falecer. Ele só vai avistar a terra. E quem vai assumir, quem vai entrar, quem vai conquistar é o novo líder, agora Josué, tá bom? Então, isso também serviu ao povo de Deus como um aviso. Porque o próprio Moisés, que fez tudo certo, errou em uma coisa, ele desobedeceu ao Senhor. E por isso Deus corrigiu o seu filho Moisés. E ele mostrou ali compaixão também. Deus mostrou compaixão em deixar pelo menos ele subir lá no monte e para avistar a terra prometida. Isso está lá no versículo 27, tá? Moisés agora, ele dá agora uma grande ênfase à lei de Deus, advertindo contra aumentar ou diminuir os mandamentos. A desobediência, gente, traz calamidades. A Bíblia diz assim, ó: apenas guarda-te e cuida bem da tua alma, para que não te esqueça das coisas que os teus olhos viram e para que não afastes o teu coração todos os dias da tua vida, e tem dados a conhecer os teus filhos e aos teus netos. Olha exatamente o que Moisés agora declara para o povo. Então eu aprendo aqui já uma verdade, eu quero compartilhar com vocês. A importância, como eu li nesse versículo aqui, da gente contar as maravilhas, os feitos de Deus, a palavra de Deus aos nossos filhos. Perceba que a orientação de você contar aos filhos, tá falando aqui nesse versículo que eu li, dá-los a conhecer a teus filhos e netos. É eu e você que precisamos fazer isso. E essa orientação de você passar o que está aqui na palavra de Deus para os seus filhos é sua responsabilidade. Moisés aqui, ele queria que o povo não se esquecesse de tudo aquilo que Deus fez por ele nesses 38 anos, aí nesses 40 anos. Então ele advertiu que o povo fizesse o que agora? Contasse aos seus filhos todos os milagres. O que? A gente falou isso nas lives passadas. Gente, tinha uma nuvem, né, uma coluna de fogo, tinha pão descendo do céu, tinha um monte de milagres que eles viram o mar se abrindo. Então, assim, ele queria que agora esse povo, essa geração viesse a contar também para os seus filhos e também para os seus netos, para as gerações futuras, para que eles pudessem para que eles viessem a aprender e estar sempre instruídos de tudo, de toda a palavra de Deus. A pergunta é: já percebeu? E eu quero que você interaja aqui comigo. Já percebeu como é que é fácil eu e você a gente esquecer uma vitória? Uma conquista? Uma bênção? A gente tem uma capacidade, uma memória muito grande para a gente lembrar das perdas, dos lutos, das dores, da dificuldade, das necessidades. A gente sempre lembra dessas coisas, já percebeu? Mas contar uma bênção, contar um milagre que a gente viveu, a gente conta uma vez, duas vezes e parece que cai no esquecimento. Então, Moisés aqui está advertindo pra gente que isso precisa estar na nossa boca. Que a partir de hoje você venha sempre lembrar dos milagres que Deus fez na tua vida, de tudo aquilo que aconteceu na tua vida, e conte sim para os seus filhos, para os seus netos. Isso é uma memória que precisa ficar registrada. A gente tem mais capacidade de falar das coisas ruins, das coisas boas que aconteceram, gente. Ó, a irmã Diva colocou aqui: a desobediência à palavra faz com que andemos num círculo
paralisamos e adiamos e perdemos as bênçãos de Deus. Exatamente, foi o que aconteceu com eles. Eles perderam as bênçãos aí, essa geração não entrou na terra. Capítulo 4, versículo 9. Agora, quando Deus agora declarou as 10 palavras em circunstâncias temíveis no Horebe, que foi ali os 10 mandamentos, eles não viram nenhuma forma. Eles não viram nenhuma forma. Eles precisavam ali se voltar para Deus. Por quê? Porque existia muita idolatria, gente. A gente falou sobre isso nas lives passadas. Existiu o bezerro de ouro que eles fizeram, até quebrou as tábuas, Moisés quebrou as tábuas. Então, o que aconteceu? Moisés agora ele repete aquilo que aconteceu nos capítulos anteriores, que Deus, ele não tolera a idolatria. Então, Moisés diz, Deus, o teu Deus é fogo consumidor. Então, ele declara que Deus, ele quer uma adoração exclusiva somente a ele. Então, Deus amou aquele povo, escolheu aquele povo, e era para aquele povo também amar a Deus e escolher Deus acima de tudo. Acima de tudo. Então, Moisés ali começa a exortar, a lembrar que Deus requer obediência. E essa obediência está atrelada em prolongar os nossos dias aqui na terra. Se você deseja viver mais, uma das coisas que você precisa fazer é obedecer. Porque existe uma ordenância aqui com uma promessa. Se você é obediente, se você cumprir o que está aqui na palavra, os teus dias vão ser prolongados. E foi assim que aconteceu na vida de muitos, tá bom? Então aqui o povo, essa nova geração, essa segunda geração, ele estava ouvindo os estatutos e os juízos de Deus. Para quê? Para que ele agora viesse entrar na terra Canaã, na terra prometida. E eles precisariam simplesmente obedecer tudo aquilo que Moisés agora estava relembrando, falando ao povo, tá? E aqui eu já aprendo uma verdade. Cuidado, pois mesmo Deus, cuidado, por quê? Porque o mesmo Deus que abençoa, ele também é justo e também nos corrige, tá bom? Então guarde isso aí no seu coração. E depois de concluir esse primeiro discurso poderoso, Moisés, ele passa agora a escolher ali ao leste do Jordão, em Ramote e Golã, as cidades ali como refúgio antes da entrada da terra prometida. Ele orienta o povo agora a ficar nesse território para aguardar os próximos passos. Aí eu quero fazer uma pergunta para você que está me assistindo essa live nesse momento. O que Deus tem feito por nós? O que Deus tem feito por você? Perceba que no primeiro discurso aqui de Moisés, ele relembrou os atos poderosos de Deus para ajudar Israel. E quando a gente pensa sobre isso, a gente vê o cuidado que Deus teve com esse povo. E a gente consegue observar que Deus também tem o mesmo cuidado com as nossas vidas. Então, toda vez que você pensar em relação aos cuidados que Deus teve com o povo de Israel, quero que você também pense nos cuidados que Deus teve com a sua vida. Que isso venha trazer, assim como trouxe para o povo de Israel, esperança, encorajamento para um futuro, tá bom? Então, Deus, ele tem feito grandes coisas por mim e por você. Se você tá vivo, se você acordou no dia de hoje, é porque é milagre de Deus. Então, você tem agradecido a Deus por esse milagre, pelas bênçãos de Deus? Muitas coisas em nossas vidas têm passado desapercebido. O pão, o alimento, a casa que você mora, o trabalho que você tá, o ar que você respira, a saúde, e assim vai. Então que você venha pensar nesse primeiro discurso, assim como Moisés relembrou tudo que Deus estava fazendo por esse povo, que você venha lembrar hoje tudo que Deus tem feito por você. Exatamente. A Leila tá falando aqui, ó, Moisés não conta só vitórias, ele fala de derrota também. Seja bem-vinda, irmã Rose, a paz do Senhor Jesus. Amor, quer falar do capítulo 5 ao 26? Vamos lá. É bem longo aí ela. Agora falar nela, né, gente? Meu Deus do céu. Eu vou tentar resumir na próxima. Eu vou falar 3 coisas aqui rápidas sobre esse capítulo, do capítulo 1 ao 4 ainda. A gente sempre dá a palavra hebraica, que é tema, né, do livro. Você lembra? Gênesis era Bereshit, isso. Êxodo Shemot, Levítico Vaikra, Números Bamidbar, e aqui Deuteronômio é Devarim, tá bom? Devarim. São os 5 primeiros livros da Bíblia. São todos, tá em hebraico aí. Interessante
que no capítulo 1, versículo 32, dando só uma adenda aqui que ela acelerou, não deu tempo de falar, não queria atrapalhar ela. Moisés, ele repreende o povo, tá bom? Essa palavra repreensão aqui é toshechá no hebraico, no sentido de ser um pai repreendendo o seu filho preocupado com o seu futuro. Então, quando Moisés está repreendendo o povo por conta do povo, gente, o povo mais problemático da Bíblia é o povo de Deus, tá? É um povo que tem tudo, mas vive reclamando das coisas que Deus dá para ele. Conhece gente assim? Tem tudo, mas vive reclamando da vida. Deus abençoa, ele continua reclamando. Então, esse é o povo de Deus, tá? Então, quando Moisés repreende o povo, ele está preocupado com o futuro do povo, tá? Capítulo 1, verso 32. No capítulo 2, verso 1, são só duas coisinhas que eu queria falar, não deu tempo de falar muita coisa. Moisés lembra da saída do povo em direção ao Mar Vermelho. Então, Moisés está relembrando o povo no sentido de deixar para trás uma terra de aflição, tá? É isso que Moisés está falando com aquele povo ali, para que o povo se lembrasse, ok? Da libertação que Deus tinha dado, da direção que Deus tinha dado para o povo, para que o povo deixasse para trás o Egito e fosse em direção ao Mar Vermelho, que seria aberto para que o povo pudesse chegar onde Deus queria que eles chegassem, né? Lembra? Moisés, por que clamas a mim? Né? Capítulo 14, né? Diga ao povo de Israel que marche, né? Porque tem gente orando na hora de marchar e tem gente marchando na hora de orar. Eita! Então, tem gente que... vou orar mais um pouquinho, quando Deus falou, vai. Né? Eu vou orar mais um pouquinho. Tá faltando coragem para você poder marchar. Ok? E tem gente marchando, tomando decisões precipitadas, quando na verdade ainda é tempo de orar. Meu Deus. Nesse caso aqui, Deus mandou o povo marchar, tá bom? Então, se Deus está mandando você marchar em direção a algum lugar, marche logo, porque corre o seríssimo risco do faraó vir pegar você. Meu Deus. Forte. Amém? Glória! Vamos lá, capítulo 5. Oi, Emily, a paz do Senhor, seja bem-vinda. Isso aí, Fernanda, é desse jeito, marcha! Marcha! Tem gente que ainda Deus está mandando marchar, Fernanda. Às vezes as pessoas... Orar é maravilhoso, mas às vezes a oração ainda é uma desculpa para alguém que não quer marchar. Meu Deus. Entendeu? Vou de novo aí para ver se você entende. Às vezes eu vou orar mais um pouquinho, mas quando Deus já falou, é quando Deus fala, marcha, e a pessoa dá uma desculpa, não, vou orar mais um pouquinho, aí Deus está falando, vai logo, né? Então, vamos embora. Meu Deus. Capítulo 5 ao 26, tá? Um trecho bem longo, né? Sobrou para mim aqui. No capítulo 5, Moisés chama todo o povo para poder ouvir a pregação. Moisés manda o povo ouvir, aprender, guardar e cumprir. São 4 coisas, tá? Ouvir, aprender, guardar e cumprir. Esse é o conselho certo para nós em todo tempo. Ouvir, aprender, guardar e cumprir. Isso dá o quê? Vitória. Ok? Primeiro tem que ouvir. Ok? Aprender, guardar e depois praticar, cumprir. Senão não adianta nada. Tem muita gente que ouve, aprende, guarda, mas não pratica nada que ouviu, aprendeu e guardou. Então não adianta. Tem que cumprir, gente. Não podemos ser somente ouvintes, mas praticantes. Fala a memória, Tiago, capítulo 1, verso 22 e 23 fala sobre isso. 22 a 25 fala sobre isso. Aqui registra um segundo maior dos discursos que inclui a repetição dos 10 mandamentos e diversas leis já reveladas nos livros de Êxodo e de Levítico. Sendo um livro focado na comunhão do povo com Deus na nova terra, existe uma grande ênfase nos princípios da santidade que servem de base para permanecer na presença do Senhor. É nessa mensagem que ele inclui uma das grandes profecias messiânicas do Antigo Testamento, Deuteronômio 18, versículos 15 ao 19, tá bom? Esse aqui é o segundo discurso de Moisés. Como já disse, é um convite para que Israel ouça a Deus que lhe falou face a face no Sinai. Vai. Notem como Moisés repete a lei com alguns ajustes necessários, adaptando assim a nova vida do povo do outro lado do Jordão. Não se trata de mera repetição dos regulamentos e das ordenanças. Cada palavra mostra que o coração de Moisés, está cheio de zelo, devoção a seu Deus. Ele fala para o bem daquela nação, gente. A correção que Moisés dá é para o bem do povo, ok? Não se trata de mera repetição dos regulamentos e das ordenanças.
ele fala para o bem daquela nação. O livro inteiro acentua a obediência à lei. É um livro que bate na tecla da obediência à lei de Deus. Uma obediência proveniente de um coração cheio de amor, não sobre compulsão, tá? Não sob compulsão. Primeiro, Moisés repete as 10 palavras, os 10 mandamentos, e diz a Israel que os observe, não se desviando nem para a direita nem para a esquerda, a fim de prolongar os seus dias na terra e se tornar numeroso. Olha o que está escrito lá. Escuta, ó Israel, Deus, nosso Deus é um só Deus. Deuteronômio capítulo 6, verso 4. Israel precisa amar a Deus de coração, alma e força vital, e deve ensinar a seus filhos a lhes falar dos grandes sinais e milagres de Deus, milagres que Deus realizou no Egito. Não deve fazer alianças matrimoniais com os cananeus idólatras, tá bom? 2 coisas aqui interessantes que eu observei aí no esboço, no esboço que ela fez aqui, tá? Primeiro, o povo tinha a necessidade, tinha a obrigação de ensinar aos filhos as leis, tá? Se vocês pararem para ler Deuteronômio capítulo 6, versículo 6 ao versículo 9, essa história aí que você vê aí de contar a historinha antes de dormir para as crianças já acontecia na Bíblia, tá bom? Ele manda os pais, ao longo do caminho, ensinarem o seu filho no deitar e no levantar também, tá bom? Então, quando a criança ia dormir, eles tinham que ensinar os feitos, dizer os feitos que Deus tinha realizado no tempo do Egito. Então, isso aqui fica uma dica para você que é pai, que é mãe, tá bom? Ensinar as crianças, meu filho não tem entendimento ainda da palavra de Deus. Gente, a palavra de Deus, ela penetra, tá bom? É como uma espada de 2 gumes que vai de visita até a divisão da alma e do espírito, ok? Então, desde uma criança ouvindo a palavra, até uma criança na barriga, se ela for ouvindo a palavra de Deus, com certeza algum efeito vai ter na vida dela, tá bom? Então, você que é mãe aí, tem filho recém-nascido, tem filho que está em crescimento, fase de desenvolvimento, a dica que eu dou para vocês aí, gente, é que vocês falem a palavra de Deus para a criança enquanto ela vai crescendo, enquanto ela vai desenvolvendo, tá bom? Segunda coisa... Fala dessa parte, como você falou do 6, aí também fala da questão do filactérios, que fala exatamente nesse versículo que você falou, que colocaram um sinal na mão, acho importante explicar. Então, eles colocavam as leis de Deus nas suas mãos, amarradas até uma parte do cotovelo. Alguns colocavam na testa, colocavam no peito, colocavam nos pés, colocavam no braço, como sinal de que a lei de Deus está na minha mão, principalmente na mão direita, que a direita fala de poder, de autoridade, tá bom? Na testa, alguns botavam na testa, em sinal de que a lei está na mente. No coração, em sinal de que a lei me guia. No braço, em sinal de que a lei anda ao meu lado. E até no pé, como sinal de que a lei, ou no tornozelo, como sinal de que a lei guia meus passos, tá bom? Isso é interessantíssimo, né? E até hoje eles fazem isso lá, o povo de Israel. De vez em quando você vê alguém na rua assim com eles, os mais tradicionais principalmente, né? Amarrados, lendo a Torá, ali a lei guardada ali, tanto na mão, né? Na testa. Isso aí. E também que eu tava falando aqui, gente, meu amigo Rafael entrou aí. Tá bom? Vamos ver quem tá na live lá, ao vivo lá. Aumentou para 15 pessoas, glória a Deus. Rafael tá aí, meu amigo Rafael lá de Vigário Geral. Algumas pessoas aí, a nossa irmã Rose entrou. Juliana também entrou. Daniele, do Euler também entrou. Glória a Deus por isso. Deus abençoe, Dani. Dani. Bom que você tá bem, tá? Firme na rocha aí, minha filha, porque você deu um susto na gente. Nossa madrinha de casamento. Vamos lá, vamos voltar lá. Eu queria falar uma outra coisa aqui. Deus escolheu Israel. E também Deus deixa claro para Israel, através de Moisés, para não fazer alianças matrimoniais com os cananeus idólatras. Meu Deus. Tá bom? É para o povo escolher de fato, de verdade, quem eram suas alianças, porque eles podiam absorver práticas idólatras desses povos cananitas que habitavam naquela terra. Ok? Inclusive, ele mandou a destruição desses povos. Capítulo 7 do Deuteronômio fala exatamente sobre isso. Exatamente. Então, Deus escolheu Israel para se tornar sua propriedade especial. Não por ser numeroso, mas porque o ama e guardará a declaração juramentada que fez a seus antepassados. Israel precisa evitar o laço da religião demoníaca. Precisa destruir as imagens que se acham no país e apegar-se a Deus, que é realmente um Deus grande e atemorizante. Capítulo 7, verso por número 21, tá bom? O Senhor humilhou os israelitas por 40 anos no deserto, e às vezes Deus nos coloca em desertos,
Para quê, Fábio? Para saber o que está no nosso coração. Meu Deus! Tenha bom? misericórdia de nós, Senhor. Que Deus tenha misericórdia de nós mesmo. Então tem horas que Deus, ele vai direcionar você para passar por desertos, tá bom? Aqui, ó, Deuteronômio 8, verso 2, olha o que diz lá. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, esses 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Então, foi Deus que colocou o povo para quê? Para saber o que está aqui, ó, dentro da gente, ok? Tem horas que vai passar por isso, porque é Deus que manda, que guia para poder passar. A gente não entende, o diabo, não é o diabo, não, é Deus que bota mesmo. Só para saber o que está no teu coração. Deus já sabe, na verdade não é para Deus saber, é para você saber o que está no teu coração. O próprio Deus que ele consegue extrair do nosso coração para a gente poder ver. Ó. É como se Deus pegasse o coração da gente e fizesse assim, ó. Tá vendo isso aqui, ó? Olha o que está errado aqui. Olha o que está ruim aqui. Olha como é que está isso aqui. Quer continuar desse jeito? Quer continuar? Vai ficar mais um pouquinho no deserto. Não quer continuar não? Então agora eu vou tirar você daí. Não reclame do deserto. É Deus te moldando o teu caráter. Tem gente que não gosta de deserto, né? Tem gente que... eu já vi gente falar que não podia pregar sobre deserto, não podia... pregar sobre... Gente, é bíblico. A Bíblia está dizendo isso, não sou eu que estou dizendo. Lê lá, gente. Deuteronômio 8. Marca, ó. Na minha Bíblia está até marcado. Ó. Marca, ó, Deuteronômio 8. Versículo 2. Marca. É forte esse versículo. Vamos lá, gente. Olha lá, a Rose colocou. Muitas das vezes Deus permite. Muitos não entendem a permissão. Exatamente. É forte isso. Então, quem colocou Jesus no deserto, você se lembra? Foi o Espírito Santo, guiou Jesus para o deserto. Mateus capítulo 4 fala sobre isso. Só lê lá, não sou eu que estou inventando nada. Mateus capítulo 4 e Lucas capítulo 4. Para ser provado pelo diabo. Então, não fui eu que estou dizendo isso. Quem está dizendo isso aí é Deus, tá? Aí, ó, a Daniele falando que foi moldada, tá vendo? No deserto, que ele foge do nosso caráter. Irmã Josélia chegou, Irmã Josélia de Minas também chegou conosco aí. Tá vendo? Daniele falando aí, passou por um período bem difícil esses dias e assustou bastante a gente. Mas não aprendeu lições. Às vezes Deus faz isso com a gente mesmo, gente. Não tem jeito. Quem nunca passou por um deserto? Né? E eu tenho certeza que você sai do deserto melhor do que você era. Aleluia. Vamos lá, vamos prosseguir aí. Então, o Senhor humilhou os israelitas por 40 anos, correto? No deserto, ensinando-lhes que o homem vive não só de maná ou de pão, mas de toda expressão, toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, a palavra de Deus é o teu sustento no deserto, tá bom? Nunca esqueça Aleluia. disso. Durante todos aqueles anos de correção, a roupa deles não se gastou. Olha só, gente. Eles tinham vestimenta. Ô, glória! Então, e o povo fica reclamando. Eu conheço gente que adora reclamar. Tampouco seus pés se incharam. Gente, Deus ainda cuidou da saúde do povo. Olha só isso. Agora estão prestes a entrar na terra da riqueza e da fartura. Então, além de Deus não permitir que a roupa se rasgasse, ele deu sapato para o povo, que o sapato não se gastava. A mulherada aí, imagina só. Oh. Olha só, sapato não gastava, gente, o calçado não gastava. Não me pergunte como é que é isso aí, só Deus faz isso. Ok? Entretanto, precisam guardar-se dos laços do materialismo e da justiça própria. E lembrar-se de que Deus é o doador do poder para produzir riqueza e é aquele que desapossa as nações mais. Então, Deus dá força para poder possuir riqueza e desapossar o inimigo da terra. Capítulo 8, verso 18. Moisés recorda então as ocasiões em que Israel provocou a Deus. Os israelitas precisam lembrar-se de que a ira de Deus se acendeu contra eles no deserto por meio de pragas, fogo e morte. Capítulo 9, tá? Entendeu? Isso aí, a murmuração do povo só traz problema, gente. Eles precisam lembrar-se da sua adoração desastrosa do bezerro de ouro, porque tem gente que adora fazer um bezerrinho de ouro, que resultou na ira ardente de Deus e em refazer ele as tábuas da lei. Tá bom? Diversos textos bíblicos falam sobre isso. Certamente precisam agora servir e apegar-se a Deus, que os amou por causa de seus antepassados e os tornou como as estrelas do céu em multidão. Deuteronômio 10, verso 22. Tá bom? Estamos dando uma compilação aí do capítulo 5 ao capítulo 26, tá? Israel precisa guardar o mandamento inteiro e sem falta obedecer a Deus, amando como seu Deus e servindo de todo o coração e de toda a alma.
capítulo 11, versos 8 ao 13. Deus os ampara e os recompensará se lhe obedecerem. Quer falar? Não, é só porque assim, a gente vai citando aí os capítulos, gente, para você acompanhar. Abra sua Bíblia, tá ali. Você vai ver exatamente tudo que o Fábio tá falando, tá ali, um resumo de cada capítulo, tá bom? Então, te facilita, ajuda você poder também marcar, tá bom? Isso aí. Ó, a irmã Diva colocou, quando o deserto é de Deus, ele cuida, ele guarda, ele supre, precisamos cuidar para não entrar por conta própria, é verdade. Exatamente, isso é interessante, porque tem desertos que quem direciona para passar é Deus. Tem outros que tem pessoas que entram por conta própria, né? Então a gente tem que saber essa distinção. Se Deus manda você tomar um caminho, tá bom? Que você aos seus olhos é ruim, mas foi Deus que mandou, vai, porque ele vai te ensinar algum tipo de lição, tá? Deus nunca deixa de demonstrar alguma lição em meio aos desertos da vida. Nunca esqueçam disso, tá? Vamos lá, vamos prosseguir aqui. Onde é que eu parei aí? Aqui, capítulo 11. Desamparar, recomendar os que obedecer. No entanto, precisam aplicar-se a ensinar diligentemente a seus filhos. Ele repete no capítulo 11 a mesma coisa que a gente já havia falado dos filhos. Né? Isso, então vai me ajudando aí. A escolha colocada diante de Israel é explicitamente declarada. A obediência conduz à bênção, a desobediência à maldição. Então, isso aqui é interessante, né? Deus ele é tão bom que ele coloca a bênção, a maldição, e ainda fala assim, vai por aqui, pela bênção. Tá? Deus ele não dá só o poder de escolha para você escolher se você quer ser abençoado ou não. Ele te dá o poder de escolha, mas ainda te dá a direção. Te orienta, tá bom? Nunca se esqueça disso. Deus ele dá o poder de escolha, mas ao mesmo tempo ele te dá a direção. Vai por aqui. Tem gente que não quer ir pelo onde Deus quer que vá, entendeu? 11, versículo 26 é o que ele está falando aí, tá bom, gente? Vai. Vamos lá, gente. Moisés, ele começa a demonstrar leis específicas que têm a ver com Israel, ao passo que avança para tomar posse da terra prometida. 3 leis. Leis relativas à religião e adoração, a primeira. Segunda, leis relativas à administração da justiça, governo e guerra. E a terceira são leis que regulam a vida privativa e social do povo. Embora não façamos parte desta aliança, o princípio continua valendo. A obediência e a desobediência inevitavelmente acarretam consequências nesta vida e na vida vindoura, tá bom? Do capítulo 12 ao 16 agora, isso. Religião e adoração, fala sobre isso. Quando os israelitas entrarem no país, todo vestígio da religião falsa, seus altos, altares, colunas, postes sagrados e suas imagens teriam que ser destruídos, tá bom? Os cananeus, eles tinham por costume construir postes ídolos em madeira, de árvores, para poder adorar deuses, né? Até esculpiam imagens de órgãos genitais masculinos e femininos para poder ser objeto de adoração deles. Isso é terrível. O povo idólatra aquele povo cananeu. Então, inclusive, até hoje na Grécia, teve uma amiga minha que foi para a Grécia, Cíntia, se ela ver essa live aqui, às vezes ela entra, ela me mandou a foto. Até hoje isso ainda acontece lá, gente. Ela mandou a foto vendendo assim em praça pública imagens de órgãos genitais. Para você levar de lembrança. Absurdo. E tem gente que compra, né, achando que é uma coisa inofensiva e leva para casa ainda. Isso é uma outra história que a gente vai falar mais na frente um dia. Os israelitas precisam adorar unicamente um lugar em que Deus, seu Deus, escolher colocar o seu nome. E ali precisam regozijar-se, alegrar-se nele, todos eles. Os regulamentos sobre o consumo de carne e sobre os sacrifícios incluem lembretes constantes de que não devem comer sangue, tá bom? Apenas toma a firme resolução de não comer o sangue, não o deves comer, para que te vá bem a ti e a teus filhos depois de ti, pois fará o que é direito aos olhos de Deus. Deuteronômio 12, 16, 23 ao 25, 27, 15 ao 23, 15 e 23, tá? Em seguida, tá um pouquinho longo, vamos lá, vamos acelerar. Moisés condena bem nitidamente a idolatria. Israel não deve nem mesmo procurar informar-se sobre os caminhos da religião falsa. Nem aprender sobre isso eles deviam aprender, tá? O povo era muito imaturo espiritualmente. Então, a outra dica que eu vou te dar aqui, não está nem no meu, não estou nenhum esboço aqui, gente. Eu vou falando aqui. Se você não tem maturidade para poder estudar outra religião contrária a que você segue, contrária àquilo que Deus estabelece para você na Bíblia, vá um conselho, não vai. Tá bom?
Na faculdade nós temos a disciplina Seitas e Heresias, né? Que é muito interessante. Também teve uma que era epistemologia do sistema religioso, tive sobre isso também no seminário. Então, tem muita gente que começa a estudar esse tipo de outras religiões e por ser fraco na fé, meu Deus, se desvia, achando facilidade, porque o que acontece? As religiões são contrárias à palavra, tá bom? Eu falo isso aqui com muito respeito, com temor, mas eu preciso ser verdadeiro contigo. Elas oferecem facilidade. E a Bíblia não é um livro que oferece facilidade, não. Esqueça isso, tá bom? Cristo deixou claro em João capítulo 16, verso 33. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então não adianta, o evangelho não é mar de rosa, não. Esquece essa teologia aí, que essa teologia é furada, errada, tá bom? Então a Bíblia, ela é um livro, ok? Que ela nos confronta a mudar. Hoje eu vou dar uma EBD lá na nossa igreja, falando sobre muitas coisas sobre o profeta e o falso profeta. O falso profeta afaga, ok? O profeta de Deus de verdade confronta, tá bom? Então não confunda afronta com confronto. Tem gente que afronta pro teu mal, tá bom? E quem te confronta pro teu bem. Olha aí. Tá bom? Aí tem gente que não quer ser confrontada, né? Tem gente que não quer ser... Uma outra história aí, um dia eu falo sobre isso. Então vamos lá, gente. Moisés, ele condena a idolatria. Caso se prove que um profeta é falso, ele tinha que ser morto. Olha só isso aí, gente. E os apóstatas, alguém que larga a fé, mesmo que sejam parentes, queridos ou amigos, sim, mesmo cidades inteiras, precisam da mesma forma ser entregues à destruição. Então, um profeta, eu vou falar sobre isso lá na igreja hoje, um falso profeta, nesse tempo aqui, ele tinha que ser morto. Olha só que perigo, gente. Mesmo que fosse teu parente. Até se fosse parente. E aí, como é que faz? Meu Deus. Então, olha a gravidade daquilo que Deus Deus fala para o povo, né? Entendeu, gente? Deus ele não tolera ainda esse tipo de coisa, né? E hoje em dia os falsos profetas estão proliferando por aí. Na verdade, eles já estão mortos e não sabem, tá? Meu Deus. O falso profeta já está morto e não sabe. Então, finalmente, Moisés faz um retrospecto das festas anuais como ocasiões para agradecer a Deus as bênçãos concedidas, tá bom? Ele diz lá em 16, 3 vezes ao ano, todo macho deve comparecer perante Deus, teu Deus, no lugar que ele escolher. Na festividade dos pães não fermentados, que é os pães ázimos, né? Isso. E na festividade das semanas, que era a festa do Pentecostes, e na festividade das barracas, que é a festa dos tabernáculos, tá bom? E ninguém deve comparecer perante Deus de mão vazia. São um tripé de festas, tá bom? Pessa, Shavuot, Sukkot. Pessa, Páscoa, Shavuot, Pentecostes ou semanas, tá bom? É o 50º dia depois da Páscoa, eles tinham que comemorar essa festa, e também chamada de festa dos pães ázimos, que eram festas amarradas, dos pães ázimos com a festa da primícia, né? Que também é a festa das semanas, e festa colheita, Pentecostes, tudo a mesma coisa, tudo a mesma tá? coisa. E uma terceira festa das barracas ou festa dos tabernáculos, que lembrava o povo de estar no deserto. Toda hora eles montavam as barracas no tabernáculo móvel para poder comemorar essas festas. Tem que ser comemorado pelos judeus, gente. Vai, segunda coisa, lê você aí, faz isso aí para eu poder um pouquinho da aula. Vamos lá, gente. Segundo item aqui, tá lá do capítulo 16, se você tentar a sua Bíblia aí, a gente vai falar do capítulo 16 e o capítulo 18. Eu tô aqui, ó, tudo que ele vai falando eu tô conferindo aqui, porque nós precisamos fazer exatamente isso, tá bom? Conferir, tá? Então, em primeiro lugar, Moisés aqui, ele dá as leis referente aos juízes e às autoridades. E a justiça é uma coisa de suma importância, porque Deus, ele detesta o suborno, ele detesta tudo que é injusto, tá? Ele julga, tá? Então, aqui fala exatamente sobre essa evidência de estabelecer, de regulamentar todos os casos jurídicos que acontecia naquela ocasião. Então, lá no capítulo 17, versículo 6, diz assim: pela boca de 2 ou 3 testemunhas deve ser morto aquele que há de morrer. Declaram-se as leis relativas a reis. Aqui ele fala das leis relativas a reis. Fazem-se provisões para os sacerdotes e levitas. Também fala do espiritismo,
proscrito, visto que é detestável para Deus. Tá falando aí de outras religiões, como o Fábio já colocou aqui. Capítulo 18, versículo 12. Ele olha para esse futuro distante e Moisés declara: um profeta do teu próprio meio e dos teus irmãos, semelhante a mim, é quem Deus te deu e te suscitará, e este é que deves escutar. Aqui, eu acho linda essa parte aqui, porque ele já está falando de Jesus, tá bom? Mas o falso profeta tem de ser morto. Então, nesse capítulo aqui, 16, 17, 18, fala exatamente sobre essas leis relativas à cidade de refúgio, em vingar sangue, bem como a qualificação para isenção do serviço militar. Fala toda essa parte de regulamentos da sua lei ali moral, civil, do povo de Israel, como é que eles deveriam agir, tá bom? E regulamentar. Ela falou rapidinho aí sobre que isso aponta para Jesus, aponta para Cristo, né? O profeta que o povo deveria escutar, né? A pessoa, claro, e no final fala assim, mas o falso profeta tem que ser morto. Vou lembrar para vocês que lá em Apocalipse, o anticristo ele vai ser apoiado por um falso profeta. Se você parar para ler Apocalipse capítulo 20, tá bom? Falso profeta, Satanás e o anticristo, eles vão ser lançados no lago de fogo e enxofre, tá? Agora a gente vai para o terceiro tópico. Eu tô tentando correr aqui, resumir aqui, gente. Terceiro tópico, para não ficar muito grande, vai do 21 ao capítulo 26, que vai falar exatamente das leis cerca dos relacionamentos, que fala a respeito da vida cotidiana do povo de Israel. E aqui são apresentadas várias coisas, como se pôr em relação a uma pessoa que foi morta, fala sobre o casamento de mulheres capturadas, fala do direito do primogênito, fala do filho rebelde, fala em relação a criminosos, evidências de virgindade, fala de crimes sexuais, de castração, filhos ilegítimos, fala de votos, fala de divórcio, de rapto, de empréstimos, de salários, fala até do touro, né, que ele precisa ser amordaçado quando ele vai debulhar. Então, assim, fala de muitos... Não deve ser amordaçado, vai sair a palavra. Amordaçado. E devem ser usados também pesos e medidas exatos. Mais uma vez, Deus detesta a injustiça. Então, no capítulo 21 ao capítulo 26, vai falar que todas essas evidências a respeito da vida cotidiana, relação a relacionamento com o próximo, que o povo de Israel precisava ter com o próximo, para com os semelhantes, para com os povos vizinhos, tá? Então, antes de concluir aqui, isso aqui é Moisés falando, gente. Então, antes de concluir todo esse discurso, esse segundo discurso fervoroso aqui que Moisés deu ao povo, a essa segunda geração, ele relembra também um fato como Amaleque, a gente falou isso na live passada, golpeou Israel pela retaguarda. Então, os israelitas aqui, eles estavam exaustos e eles queriam fugir, né? Só que Deus aqui ordenou a Israel, deves extinguir quem? Amaleque. Amaleque deve ser morto debaixo dos céus. Isso está lá no capítulo 25, versículo 19. 25 vezes 19. Deus está mandando ele apagar a memória de Amaleque debaixo do céu, que não é para esquecer isso. Então, quando eles entrarem no país, eles deverão também oferecer. Quer falar sobre Amaleque? Sim, vai. Então fala aí. Gente, os amalequitas foi o primeiro povo que barrou Israel na saída do povo do Egito, tá? Eles saem do cativeiro egípcio lá em Êxodo 17. Os amalequitas, eles tentam travar a passagem do povo em direção, de fato, aonde Deus queria que o povo fosse, né? Os amalequitas, eles tinham ódio nos próprios sangue, digamos assim, com o povo de Israel. Amaleque é neto de Esaú, tá bom? Neto de Esaú. Um detalhe sobre isso também, gente, é que os amalequitas, eles perduram por algum tempo, tá? E sempre em conflito com o povo de Israel, tá bom? Há quem diga, por exemplo, quer ver uma coisa? Amaleque, também a sua descendência, ou parte da sua descendência, Deus manda Saul matar, tá bom? Um rei Agag, lá em 1 Samuel, se me falha a memória, capítulo 15, nessa faixa de capítulo aí, do 15 ao 16, e Saul, ele desobedece, tanto que Samuel tem que matar lá.
o rei Agag. Agag era uma nomenclatura de um rei que era rei dos amalequitas, tá bom? Você ter noção, lá no livro de Esther, há quem diga que também Amã, lembra do Amã que construiu uma forca para poder matar os judeus em praça pública? Ele também tinha no seu próprio sangue a descendência, ele era agagita, tá bom? De Amaleque, né? Amã era interessante, Amã ele sabia fazer forca, mas esqueceu que tinha pescoço. Então ele fez uma forca muito grande, só que no final quem acabou enforcado foi ele. Então, gente, eram pessoas que tinham um ódio gratuito pelo povo de Israel, sem motivo algum. Até porque a terra que Deus mandou tomar como terra prometida não era uma terra onde os amalequitas habitavam. Eles tinham ódio por si próprio de um povo de Israel. Tem gente que passa a ter ódio do povo de Deus porque acha que tem que ter, sem motivo algum, né? Então, gente, capítulo 26 agora fala das primícias da terra. E aí Moisés ele ordena ao povo o quê? Quando eles entrarem na terra prometida, eles deverão agora oferecer com regozijo, com alegria, os primeiros frutos do solo e também os dízimos, com a seguinte oração de agradecimento. Está lá no versículo 15, 26, versículo 15, diz assim: olha, deveras para baixo, desde a tua santa habitação, os céus, e abençoa o teu povo, Israel, e o solo que nos deste, assim como juraste os nossos antepassados, a terra que mana leite e mel. Então, eu acho interessante aqui porque Moisés fala para eles exatamente isso, oferecer com alegria tudo aquilo que eles receberem da terra, tá? Tudo aquilo que eles receberem da terra, eles precisam oferecer as primeiras, as sementes, a oferta, tudo em primeiro para Deus, tá bom? Então, se cumprirem esses mandamentos, tá lá, versículo 19, de todo o coração, de toda a alma, de toda a vida, Deus, ele porá por alto, acima de todas as nações. Ou seja, Deus está dando uma promessa aqui. Se Israel obedecer isso aqui, Deus vai colocar eles acima de todas as nações, resultando em louvor, em fama, em beleza, ao passo que se mostra um povo santo para Deus. Seu Deus, assim como ele prometeu. Versículo 19, depois você lê aí direitinho, foi o versículo que eu li para você. Então, a pergunta é: será que as leis de Deus, observadas pelos israelitas, servem para nós, cristãos? A pergunta é: essas leis aqui, gente, que a gente está falando aqui, repetição das leis do livro de Deuteronômio, elas foram designadas para guiar todas as pessoas a um estilo de vida saudável, justo e voltado para Deus. O propósito aqui dessas leis é apontar o pecado e mostrar qual é a maneira correta do como o povo de Israel deveria viver e como nós devemos viver. Então, entendam uma verdade aqui. Os 10 mandamentos, eles sim, se aplicam para hoje, para os nossos dias, tá? Como também se aplicou há 3.000 anos atrás, porque também proclamava um estilo de vida estabelecido por Deus. Isso é exatamente a lei moral. A gente chama de lei moral. Então essa é a perfeita expressão da pessoa de Deus, como é que ele deseja que eu e você venhamos a viver nesse tempo. E as outras leis, além dos 10 mandamentos, elas foram específicas, dirigidas para aquele povo. Para quem? O povo de Israel, para aquele tempo, para aquela cultura. Então, hoje, nós devemos cumprir, sim, as leis morais, tá? Agora, essas outras leis que Deus deu fora, que a gente chama aí de lei cerimonial, elas não aplicam pra gente, tá? Mas o princípio que está contido nelas, sim, isso se aplica. Então, hoje, eu e você, a gente não tem que fazer sacrifícios de animais como Israel fazia, para perdão dos nossos pecados. Por quê? Isso estava apontando para a morte de Jesus, o Cordeiro perfeito, que ia morrer na cruz para perdoar o meu pecado, para perdoar o seu pecado. Hoje, nós crentes, nós cristãos, nós devemos entender claramente que o Novo Testamento, ou seja, a nova aliança, ela abole essa lei cerimonial, tá? Pela nova aliança que Jesus Cristo fez com a gente lá na cruz. Então, tem muita gente aí que às vezes lê o livro de Deuteronômio e quer praticar isso aqui. Cuidado, tá? Não é para você praticar. Tem coisas aqui que foi feita para o povo de Israel, tá? Então não tente buscar algum sentido. Tem gente que também fica tentando buscar sentido espiritual, querendo trazer ritos
do antigo pro tempo de hoje, tá? Não tenta buscar algum sentido nesse rito espiritual mais profundo. O nosso foco, o nosso caráter deve estar em buscar a Deus, tá? O caráter santo e divino de Deus. Então, nós, igrejas, estamos sob a autoridade da nova aliança, Novo Testamento, Jesus, e não da antiga, tá? Quer falar alguma coisa sobre isso? Não, pode ir. Inclusive, eu gosto muito de uma aplicação, só para você entender. Vou fazer uma aplicação da lei moral que fala sobre os 10 mandamentos. Uma lei. Deuteronômio 5, versículo 17, fala que é pra gente não matar. E aí, muitas das vezes, a pessoa lê esse versículo, não matarás. E eu mesmo fiz isso. Eu lia esse versículo e pensava comigo, eu nunca matei ninguém. Eu não sou uma assassina. Só que Jesus, quando ele explicou essa lei lá em Mateus, capítulo 5, versículo 21 e 22, ele não estava falando de você matar e cometer um assassinato somente. Ele estava explicando para você que a raiva descontrolada, você também quebra esse mandamento. Vou te explicar. Pergunta, e isso é para você pensar. Você já ficou furioso? Já ficou furiosa? Em algum momento da sua vida, alguém falou alguma coisa pra você, tenha te tratado mal, a ponto de você, naquele momento, desejar que a pessoa morresse? Já aconteceu isso com você? Você já fantasiou em matar alguém no momento de raiva, de ira? Pesado, hein? É forte isso. Agora, o ensinamento que Jesus fala a respeito desse versículo, não matarás, só pra você entender, a respeito dessa lei, demonstra que eu e você, nós somos capazes de matar alguém em nossos corações. Tem muita gente matando outras pessoas dentro de si e acha que não cometeu pecado. Então, gente, isso é ferir a palavra de Deus, porque você já matou essa pessoa dentro de você. Então, mesmo que a gente seja legalmente inocente, porque não aconteceu de fato, a pessoa não veio a morrer, nós somos moralmente culpados porque a gente pensou no assassinato. E é por isso que eu e você, a gente carece a todo tempo do perdão de Deus. Então isso que eu tô falando, gente, é muito forte, porque muitas das vezes as pessoas levam a lei ao pé da letra. Só que Deus está falando, moralmente, você já é culpado, porque moralmente você já desejou isso no teu coração, você já desejou matar aquela pessoa, você já desejou ferir aquela pessoa, tirar a vida, e só quem tem o direito de tirar a vida é Deus, é Deus. Quem é você? Então, entenda como é que eu e você somos pecadores, o quanto eu e você precisamos do perdão, do sangue, por isso a necessidade de Jesus morrer por mim e por você. Talvez você não tenha praticado o ato como um assassino, mas você é tão assassino quanto, porque você já matou pessoas dentro de você, no seu coração. Eu não sei por que eu tô falando isso, mas é muito importante você, quando meditar na palavra de Deus, quando você lê esses mandamentos, você observar o que Jesus falou lá em Mateus. Ele explicou toda a lei moral ali. Na verdade, ele não só colocou na figura que a gente lê aqui, né, na visão, não matarás física, mas também ele colocou isso, ele ampliou isso, né? Você costuma dizer isso, né? Que ele ampliou e ficou difícil agora, né? Quer falar alguma coisa? O pessoal acha que a graça é brincadeira, né? A graça não facilitou não, tá? A graça piorou algumas coisas pra gente aí, tá bom? Verdade. Tem muita gente também matando com a língua. Tá Meu bom? Deus, olha aí. Muita gente matando com a língua. Se você parar para ler Tiago capítulo 3, vai ver que a língua, ela pode matar alguém, né? Provérbio 18, 21 diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Então, muito cuidado aí, tá, gente? Com aquilo que a gente diz, que você pode estar matando alguém com a língua. Tá bom? A língua tem um poder de, como se fosse uma arma de fogo ou uma arma branca, né? Enfim, então, gente, que sejamos aqui, mesmo que a gente seja, vou repetir, legalmente inocente, porque você não matou ninguém fisicamente, nós somos moralmente culpados, porque nós pensamos o quê?
assassinamos a pessoa, matamos a pessoa no nosso pensamento. Por isso que a gente carece do perdão de Deus. Então, hoje é necessário você se comprometer com amor, com a reconciliação, e não com ódio, e não com a raiva. E eu gosto muito de um versículo que está lá em Filipenses 4, versículo 8, que diz assim: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se algum louvor há, seja nisso que você pense, seja isso que ocupe o nosso coração e o nosso pensamento, que você venha meditar hoje nisso aí. Vamos lá, amor, capítulo 27, você. 27 é o tema. Vamos lá, gente, encerrar a live, vamos tá encerrar. Muito longa hoje, Meu Deus! Resumir mais isso aí. Relatam o terceiro discurso na qual Moisés apresentou um contraste entre as bênçãos sobre os obedientes e as maldições sobre os desobedientes. As implicações dos ensinamentos deste profeta foram resumidas nas palavras desafiadoras. Vê que propõe hoje a vida, o bem, a morte e o mal. Deuteronômio 30, verso 15. Neste, os anciãos de Israel e os sacerdotes juntam-se a Moisés quando ele enumera extensamente as maldições da parte de Deus pela desobediência e as bênçãos pela fidelidade. Vai. Gente, estamos acabando, falta 4 capítulos. Vamos resumir aqui. Avisos nocivos são dados sobre os temíveis resultados da infidelidade. Se Israel, como seu povo santo, continuar a dar ouvidos à voz de Deus, seu Deus receberá maravilhosas bênçãos e todos os povos da terra verão que o nome de Deus é invocado sobre ele. Se ao contrário deixar de fazer isso, Deus enviará a maldição, a confusão, a reprimenda. Capítulo 28, verso 20. Tá bom? Será acometido de doenças repugnantes, será flagelado pela seca e pela fome. Seus inimigos o perseguirão e o escravizarão, e será espalhado e aniquilado da terra. Essas maldições ainda mais lhe sobrevirão, se não cuidarem em cumprir todas as palavras desta lei que se acham escritas neste livro, de modo a temer este glorioso e atemorizante nome, sim, Deus, seu Deus. 28, 58. Então, tá se bom? você ler lá capítulo 28, você vai ver aí do 1 ao versículo 14, falando sobre as bênçãos. E aí você vê do 15 até os 68 falando da maldição. Então, assim, tem muito mais maldição. Então, cuidado aí, dá uma lida lá depois. Ó, a irmã Matilde botou: qualquer um que aborrece o seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. É verdade. Isso aí. Meu Deus. Vamos pular essa parte aqui? Vamos lá. Capítulo 31 e 34 pra gente acabar? Concluir, que vai até o capítulo 34? Vamos lá, gente. Aqui nesses capítulos aí, resumindo, Josué é comissionado e o cântico de Moisés. Moisés tem um cântico, né? O capítulo 31 relata que depois de Moisés escrever a lei e dar instruções relativas à sua leitura pública regular, ele comissiona Josué, dizendo-lhe que seja corajoso e forte. E daí, relata que Moisés prepara um cântico comemorativo e completa a escrita das palavras da lei, bem como toma providências para que ela seja colocada ao lado da arca do pacto de Deus. Depois disso, Moisés enuncia as palavras do cântico perante a congregação inteira como exortação final. Não precisa ler não, porque é muito grande, né? É o capítulo 32. 31 e 32 você vai ver o cântico, aquilo que Moisés escreveu. Muito bonito. Depois você lê lá. Agora a gente fala sobre o 32, a bênção final. No 32, Moisés dá a bênção final. Ele recebe instruções finais concernentes à sua morte, mas ainda não terminou o seu serviço teocrático. Tá bom? Primeiro precisa abençoar Israel, e ao fazer isto, ele enaltece novamente a Deus, o rei de Jesurum, como que resplandecendo com suas santas miríades. As tribos recebem bênçãos individuais, sendo citadas por nome, e daí Moisés louva a Deus como o eminente, o Deus da antiguidade, é um esconderijo e por baixo aos braços que duram indefinidamente. 33, 27 fala sobre isso. Com o coração cheio de apreço, ele fala então as suas palavras finais à nação. 33, 29. Feliz és, ó Israel. Quem é semelhante a ti, um povo usufruindo salvação em Deus? Né? E depois de contemplar a terra prometida, de cima do monte chamado Monte Nebo, Moisés morre e Deus enterra em Moabe, não tendo sido conhecido nem honrado o seu sepulcro até o dia de hoje. Não se sabe aonde esconder o corpo de Moisés, tá bom, gente? Ele viveu até 120 anos de idade, mas seu olho não se havia turvado e seu vigor vital não se lhe havia fugido. Deus o usou para realizar grandes sinais e milagres, e conforme relata o último capítulo, não se levantou em Israel
um profeta semelhante a Moisés, a quem Deus conhecia face a face. Duas coisas aqui rápidas. Primeira, Deus escondeu o corpo de Moisés porque senão ia ser objeto de idolatria, tá? O povo tinha um coração já voltado da idolatria, então Deus escondeu o corpo de Moisés, tá bom? Tanto que Satanás e o arcanjo Miguel, lá em Judas, fala sobre isso, contenderam acerca do corpo de Moisés, né? O povo tinha uma tendência à idolatria, então o povo podia ir até o túmulo virar o lugar de peregrinação, né? Então tem coisas que Deus esconde da nossa vida para que a gente não fique atrás delas o tempo todo. Meu Deus! Senão acaba virando objeto de idolatria. É Cuidado com isso, tá? Segunda coisa, o mesmo povo, tá? Que lá em Deuteronômio, lá em Êxodo 17, Moisés diz que se continuasse daquela forma ia apedrejar Moisés, é o mesmo povo que vai prantear durante 30 dias a morte de Moisés, né? Então tem gente que é ingrata, tá? Tem gente que é ingrata. Um povo que estava perseguindo, murmurava, queria apedrejar, depois chorou porque o camarada morreu. Então, gente, muito cuidado com isso, tá? Muito cuidado. Valorize enquanto está em vida, porque depois que morre não dá mais tempo. Vai. Gente, ó, eu vi aqui que a irmã Nazaré colocou algo aqui, ó. Muitas pessoas iradas desejando a morte dos outros. Tudo a ver com o fato que está acontecendo no Brasil. É verdade, irmã. Quando eu tava lendo e estudando, eu fiquei pensando, meditando exatamente sobre isso. Eu falei, meu Deus, tem tudo a ver, né, com essa questão. Fernanda colocou aqui, ó. Muitos líderes deveriam ver essas lives e voltarem ao primeiro amor, como o presbítero Fábio disse. Muitos estão mortos e nem sabem. Que Deus abençoe vocês grandemente, aprendendo muito cada live. Irmã Fernanda, não é atrativo. Ouvir a verdade para algumas pessoas não é atrativo, né? Então, meu Deus. Não estou aqui sendo dono da verdade não, tá, gente? Pelo amor de Deus, tá? Irmã Josélia colocou aqui, meu irmão carioca, glória. Irmã Rose, Deus é maravilhoso. Meu amigo Paulo. Paulão, um abraço. Me abandonou, hein, Vaso? Gente, então, pra gente concluir essa live, olha só, embora Israel tenha cometido vários erros, né, Moisés também, Moisés agora ele viveu de forma justa, ele cumpriu os mandamentos de Deus e ele morreu com integridade. E nós também cometemos muitos erros, mas isso não deve nos impedir de viver de forma íntegra, de forma justa e comprometidos com a santidade, com a palavra de Deus. Então, agora, os capítulos finais, você vai ver agora Josué sendo nomeado como sucessor de Moisés, e o próximo livro que a gente vai abordar é Josué. Vai vir coisa boa por aí, um versículo, tá estudando muito, né, meu esposo, sobre Josué, vai vir coisa boa e forte. Então o livro agora, ele encerra exatamente relatando a morte de Moisés, como o Fábio explicou aqui, e poucas semanas antes da entrada, da conquista da terra de Canaã. Irmã Rose colocou aqui, muitos de nós, antes de conhecer a palavra, agimos de forma com ira, exatamente. O presbítero André também tá vendo, um abraço aí. Presbítero André, forte abraço, se cuida aí, varão. Meu mouse aqui parou, peraí. E por último, gente, pra gente finalizar e orar, não sai daí não, só pra você saber, Gênesis é a introdução do Pentateuco, a gente já falou aqui, e Deuteronômio é a conclusão, Encerramos tá? o Pentateuco hoje. Encerramos os 5 primeiros livros da Bíblia para a glória de Deus. E nesse livro aqui, as palavras do Senhor, gente, escrito, as palavras do Senhor, se você contar, ela é dita mais de 300 vezes, tá bom? Então, as palavras do Senhor é dita 300 vezes, enquanto no restante do livro do Pentateuco, se você for comparar com os outros 4 livros, é somente umas 50 vezes, tá? 500 vezes. Não, eu que botei aqui a mais. Então, Jesus Cristo citou esse livro quando ele foi tentado no diabo. Então, tentado pelo diabo lá no deserto, lembra que o Espírito Santo conduziu ele, meu esposo falou aqui? Então, Jesus também citou esse livro, Deuteronômio. Ele citou o capítulo 6, versículo 13, ele citou o capítulo 6, versículo 16, o 10, versículo 20, em Mateus, em Lucas, em Mateus 22 também. Então, para você ter noção de quanto que esse livro que a gente acabou de estudar aqui, ele também é citado no Novo Testamento. O próprio apóstolo Paulo também citou lá em Romanos, em Gálatas. E, por último, no Novo Testamento, para você ter noção, esse livro de Deuteronômio, ele é citado mais de 50 vezes, tá bom? E, pra gente concluir aqui, é bem verdade que recordar alguns acontecimentos do passado é desagradável. Às vezes a gente passa por alguma coisa que a gente não quer lembrar, que é difícil, é triste, mas eu preciso dizer para você que relembrar algumas coisas, alguns erros,
é importante. Para quê? Para fazer você não repetir esses erros. Moisés aqui no primeiro, no segundo, no terceiro discurso, ele fez exatamente isso. Ele mostrou a essa nova geração a não repetir os erros, tá? E que precisariam cumprir agora o quê? Obediência às leis. Para quê? Para obter vitória nessa terra que eles estavam prestes a entrar, que eles estavam prestes a possuir. Então, esse livro aqui de Deuteronômio, ele serve para recordar o povo o quê? A falta da fé que eles tinham, aquela antiga geração que não tinha fé, que peregrinou aí 40 anos praticamente no deserto e morreu no deserto. E a gente vai ver agora Moisés nesse livro fazendo um balanço da história de Israel. E aí ele enfatiza também os grandes atos que Deus fez a favor do seu povo e ele recorda a lei. Para quê? Para conduzir esse povo agora a entrar na terra prometida, para que eles venham ter uma vida abençoada. Então o que a gente aprende nesse livro? O quanto Deus tem manifestado a sua bondade em nossa vida, que nós hoje viemos a nos comprometer, principalmente a confiar, a amar e a obedecer a Deus de todo o nosso coração, como é dito nesse livro, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. Lembre-se, gente, os israelitas passaram 40 anos numa jornada que deveria acontecer, que deveria durar 11 dias. Eles passaram 40 anos num trajeto, numa jornada que era para acontecer em 11 dias. Então guarde isso, não foi a distância que atrasou o povo de Israel a entrar na terra prometida. Não foi a distância que atrasou o povo de Israel entrar na Canaã. Foi a condição espiritual deles. A pergunta é: como está a sua condição espiritual? Como está a nossa condição espiritual diante de Deus? Será que nós estamos igual ao povo de Israel? Será que nós estamos vivendo uma condição espiritual precária e estamos atrasando os planos, os projetos, os propósitos de Deus para a nossa vida? Então entenda, o propósito de Deus é muito além do que somente nos levar para a terra prometida. Você aí, tá me ouvindo? Você tem uma promessa, você tem uma palavra e você às vezes fica pensando, esse tempo não chega, a promessa não chega. Mas a pergunta é, será que você está igual ao povo de Israel, reclamando, murmurando, desobedecendo? Ou você está obedecendo e reconhecendo que Deus é Senhor sobre tua vida? A pergunta é, que vantagens tem uma terra prometida se você alcançar ela de forma ímpia, de forma desobediente? Qual vai ser a vantagem? O que você vai colher nessa terra? Então, tudo que eu e você, a gente passa, tudo que a gente passa no deserto, toda essa preparação é pra gente, quando a gente chegar na promessa, quando a gente chegar na terra prometida, quando a gente chegar no lugar que Deus falou que nós chegaríamos, é pra gente ser a nossa melhor versão, é pra gente estar próximos a Deus, pra gente nos parecer com Deus. Então, que a gente venha viver esses dias que tá aí chegando em obediência. Nós somos pecadores, mas não podemos ficar inclinados ao pecado, à rebelião e a pecar, porque Deus já nos perdoou. Então que possamos a partir de hoje nos manter uma vida limpa, uma vida justa, uma vida íntegra diante de Deus. E para finalizar, hoje nós temos a Bíblia Sagrada. Eu e você hoje, nós temos a Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus. E esse aqui deve ser o nosso manual de regra, de fé, de prática, para nos relacionarmos com Deus. A sua peregrinação espiritual, ela pode ser prolongada. Talvez você enfrente dores, desânimos, dificuldades. Mas lembre-se, Deus está mantendo você vivo, porque Deus deseja preparar você para servir a Ele numa terra prometida. Então, outro aprendizado aqui é que o povo de Israel escolheu seguir a Deus e agora eles precisavam conhecer a Deus. Se você decidiu escolher a Deus, hoje você precisa conhecer a Deus e você só conhece através dessa ferramenta aqui, ó, da palavra de Deus, tá? Então é isso. Esse é o que a gente aprendeu sobre essa live de Deuteronômio. A pergunta pra gente é: se Deus mandar você hoje levantar acampamento, enfrentar um desafio por Ele, você tá pronto a obedecer? A verdade é que muitos querem a promessa,
Você hoje é movido pela promessa. Muitos querem a promessa, mas não está obedecendo aqui, ó, a palavra de Deus. O problema é que tem muitas pessoas hoje invertendo as prioridades, colocando a vida secular na frente da vida espiritual. E eu vim aqui para falar essa verdade. Para de inverter prioridades. O povo de Israel, eles estavam fazendo exatamente isso, colocando as necessidades da vida secular, a fome, eles queriam carne, eles queriam conforto. Mas eles estavam invertendo as prioridades. Então Deus está falando para alguém aqui, para de inverter as prioridades, de colocar a vida secular, de colocar o trabalho, de colocar os teus afazeres na frente da tua vida espiritual. Como é que tá a tua vida espiritual com Deus? Como é que tá a tua busca, a oração pela madrugada, o jejum, a leitura da palavra? Será que a gente não está sendo igual ao povo de Israel? Então, outro aprendizado aqui, Deus deu aos israelitas o poder para conquistar Canaã. Você lembra dos espias que a gente falou nas lives passadas? Eles temeram, eles ficaram com medo, eles declinaram porque eles não queriam enfrentar os desafios. Só que Deus hoje está dando para alguém nessa live, eu não sei para quem falo, poder. Deus está dando poder para você superar obstáculos. Deus está dando poder, assim como os israelitas. Eles haviam sido tomados pelo medo, pelo ceticismo, e eles não conseguiram herdar a terra, mas Deus hoje está dando poder para você herdar a terra prometida. Pode vir circunstâncias difíceis, pode vir dores, pode vir problemas, situações, pode vir um governo ruim, mas Deus está dando ânimo, poder para você lutar, para você vencer problemas, obstáculos, desafios, dores. Para quê? Para que você venha desenvolver a tua fé de forma corajosa e destemida. Guarde isso. Os problemas não podem roubar o que Deus já prometeu para você. Os problemas que a gente vai enfrentar não pode roubar o que Deus já prometeu para você. O medo é até compreensível, mas não é desculpável. Guarda essa mensagem no teu coração. Falar alguma coisa? Vamos encerrar então? Vamos orar então, amor? Ora por nós. Vamos fazer novamente aí as considerações, né? Não vamos esquecer, tá, gente? O livro, tá aí, ó. Mostra de novo aí. Construindo em Tempo de Crise, nosso livro, tá bom? Conto com vocês. Ajuda a gente, dá de presente de Natal. Deixa Deus alguém tocar. No final do ano aí, tá bom? Estamos com uma meta para 2023. E isso aqui não é um gasto, é uma ferramenta espiritual para a tua vida. Um livro completamente bíblico. Quem já tem sabe o que eu estou dizendo aqui. Tá bom? Quem quiser, nos procure no final. Temos também lá na minha bio, lá no meu Instagram, primeira página do Instagram. Você que gosta de estudar, gente gosta, você ama a palavra de Deus? Vai lá na minha bio, tem um link lá. Logo na minha bio lá, tem um link. Que dá mostrar aqui, posso botar aqui? Deixa eu ver aqui, peraí. Enquanto isso, enquanto que ele está procurando ali, eu quero falar. Dizer que Erli, obrigada pelo carinho por estar aqui, irmã Tereza, Emily, glória a Deus, obrigada pelo carinho, irmã Carla, irmã Rose, irmã Raimunda, feliz aniversário, gente, aniversário da irmã Raimunda hoje, dá os parabéns aí pra ela aí na live, gente. Fernanda, Leocácia, Glória, irmã Matilde, Lu, obrigada pelo teu carinho, tava com saudade de você aqui nessa live, irmã Josélia lá de Minas, seu esposo Paulo, obrigada pelo carinho, vocês são bênção na nossa vida. Nazaré, irmã Diva, irmã Diva é lá do Paraná, a irmã Diva não tem que falar da irmã Diva não, a irmã Diva é a nossa quase que sócia aqui nas lives, né? Ela abençoa muito a nossa vida, comentando as lives, é uma pessoa participativa demais. Deus abençoe sua vida, tá bom? Irmã Rose, gente, obrigada pelo carinho. Vocês são bênção na nossa vida, sem palavras, pelo amor por você estar aqui. Divulga essa live, compartilha. Se você recebeu da parte de Deus, se Deus falou no seu coração, manda pra alguém, sabe? Permita que Deus venha tocar no seu coração pra você também ser canal de bênçãos, tá bom? A gente faz isso aqui pra poder ensinar, pra poder ajudar. A gente aprende, a gente gosta disso aqui, de estar aqui com vocês. Gosta, a gente ama fazer isso. Olha aqui, lá. ó. Tá aqui, ó. Lá na minha bio aí, ó. Esse link aqui, gente. Tem um linkzinho aqui embaixo aí, ó. Dedo, ó. Tá um pouquinho embaçado. Tá aqui, ó. O link aqui, ó. Linktree. Logo abaixo aí você vai ver logo aqui. Abriu o meu Instagram, você vai ver logo lá. Clica lá. Tem cursos lá, diversos. E eu tenho certeza que Deus vai te abençoar muito se adquirir isso lá conosco, tá bom? E também, essa madrugada... Gente, essa madrugada, obrigada, meu marido é demais, gente, glória a Deus pela vida do meu esposo. Essa madrugada, o céu vai ficar baixinho.
como diz meu pastor Pedro. Gente, essa madrugada, às 3h07, eu vou estar entrando ao vivo numa live de oração. Deus colocou no meu coração isso quando eu voltei de Brasília. Lá em Brasília, Deus já estava falando e só está confirmando com o cenário na qual estamos vivendo. Então, às 3h07 da madrugada de hoje, nós vamos estar num clamor pelo Brasil, pelas famílias, por tudo que está acontecendo, pelo próximo governo. Vamos estar orando pela igreja. Há uma necessidade de a gente orar pela igreja. Então, eu conto com a sua presença, conto com a sua participação. Vamos estar orando aqui. Se você quiser participar, orando comigo, eu vou te convidar e a gente vai orar juntos. Vai ser uma live rápida. Eu quero ver se eu separo também algumas mensagens para colocar. Lá em Brasília a gente estudou muito sobre... falando sobre a janela 1040, não sei se você já ouviu falar sobre isso, mas eu vou trazer uma palavra a respeito sobre isso, vou falar sobre missões. Você pode ajudar orando. Tem muita coisa que a gente precisa falar. Gente, tem muita gente que ainda não foi evangelizado, tem muita gente que ainda não foi alcançado, e a gente pode fazer a diferença nesse tempo. Então que seja você essa diferença. Eu vou trazer uma palavra de menos de 5 minutos aí, prometo, tá? Prometo, pra gente poder fazer um clamor aí. Eu sei que é difícil, pra mim também é difícil acordar 3h da manhã, mas a gente vai orar. Pra honra e glória no nome do Senhor. Coloca isso aí, ó. A irmã Diva já colocou o despertador. Coloca o despertador. Hoje é a irmã Carla. Cadê a irmã Carla? Irmã Carla achou que fosse hoje, né? Acordou, tadinha. 3h da manhã, mas acordou acordou hora. Ela, Karine, achei que fosse de ontem pra hoje. Ela já acordou. Isso aí. Fiquei muito feliz. Mas, gente, vai acontecer sempre de terça pra quarta. Depois da live Panorama Bíblico, eu anuncio aqui. E aí, nessa madrugada, a gente vai estar orando, tá bom? Ó, irmã Rose já botou assim, ô glória. E fiquei de arrepiada, que é isso aí, gente. Vai ser forte o clamor que a gente vai fazer. E eu conto com você. Imagina a igreja clamando, orando, unidas. O que não pode acontecer? Deus, ele se agrada, gente, com uma igreja que busca, que ora, que se santifica. Então é nesse tempo que a gente precisa clamar. Eu creio, como foi dito lá em Brasília, vai haver um despertar da chama, vai reacender a chama. Eu creio num avivamento. Eu creio que o Brasil vai ser celeiro de missões. O Brasil não vai se contaminar. Daqui vai se levantar gente para poder pregar nos 4 cantos dessa terra e o nome do Senhor ser exaltado, tá bom? Mais alguma coisa? Só isso. Vamos orar então? Vamos orar. Amém. Mais tarde tem culto na nossa igreja de VIP, né? A nossa direção do nosso pastor Roberto Souza. Minha esposa que vai dar aula. Esse rapaz que vos fala aqui vai dar uma aula. Orem por mim, pelo amor de Deus. Falsos profetas. É uma aula bem complexa, tá bom? Preciso muito da graça de Deus, sem Ele não faço nada, tá bom? Vamos orar. Deus, te agradecemos e louvamos o teu santo e poderoso nome nessa manhã. Nos dá uma terça-feira ainda abençoada, meu Pai. O Senhor nos dá direções, abençoa teu povo. Faz chegar o recurso, abre a porta, Senhor. Joga por terra todo o mal, tudo aquilo que não provém de ti. Que o teu povo, ó Deus, venha ter uma semana, Senhor, surpreendente da tua parte, Senhor da glória. Toma a irmã Raimunda, que faz aniversário hoje. Abençoa a tua filha, prolonga os dias dela nessa terra. Toma sua vida espiritual, sua vida mental, sua saúde física, sua saúde por completa psicológica, Senhor da glória. Abençoa seu esposo, o presbítero André também. Toma aqueles, ó Pai, que estão ao redor da tua filha e dá vitória à tua serva. Todos aqueles que se encontram aqui nessa live, abençoa também, estenda a tua poderosa mão, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Gente, obrigada. Que Deus abençoe. Paz de Cristo. Eu amo vocês. Vocês são bênção na minha vida, tá bom? Paz de Cristo. Paz de Cristo. Abraços.